Ok, uma boa noite aos nossos irmãos, né? Estamos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus, culto de oração. Já tem algumas pessoas então assistindo. Vou tentar aqui citar o nome, né, antes de fazermos uma leitura. É o irmão Vitor, a Mana Kelly, é o Jorge Fernando, meu irmão, Jardel, irmã Gláucia. Então, boa noite a todos vocês da igreja, da congregação, e vão participar, vão assistir, vão interagir neste culto de oração. A gente vai continuar transmitindo as lives enquanto estivermos nessa crise, enquanto ainda estivermos em fase ou em tempo de isolamento, orando e torcendo para que isso passe o mais rápido possível, para estarmos novamente juntos, de forma física, né? Juntos aqui, cultuando ao nosso Deus, orando uns com os outros, não somente uns pelos outros. Vamos fazer uma leitura no Salmo. Escolhi um Salmo hoje para começarmos, Salmo 115, um Salmo que vai tratar de exaltar o nome do Senhor. Enquanto eu faço a leitura, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, mas também podem enviar agradecimentos daquilo que o Senhor tem feito nos últimos dias, pelo menos, para que ao final do Salmo, da leitura do Salmo, a gente já possa fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Então, vou dar esse tempo de leitura para que os irmãos possam, então, colocar e... Clemilson está aqui me alertando sobre o microfone, mas tá ligado. Alguém, se tiver desativado aí, alguém sinaliza aí para nós, para que a gente possa ajeitar. Pronto, vamos lá, Salmo 115. Enquanto isso, os irmãos coloquem algum pedido de agradecimento para a gente orar ao final deste salmo. Diz o seguinte, Salmo 115: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo.
confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o nome do Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então, um salmo que exalta o nome do Senhor, mas 2 versos me chamaram a atenção, verso 9 e 10. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A gente poderia acrescentar: a Ebenezer e a Moriá confiam no Senhor. O Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. Mais na frente, no verso 12 diz: de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e poderíamos dizer também: abençoará a igreja Ebenezer, abençoará a congregação Moriá. Louvado seja o nome do Senhor por podermos confiar nessas verdades, tê-lo do nosso lado, não contra nós, mas ao nosso favor. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por esse momento que podemos então ler a Tua palavra e, como o salmista exalta o Teu nome, te engrandece, ó Deus, porque só Tu, Senhor, és realmente digno de honra, de glória e de louvor. Que Tu, ó Deus, continue sempre sendo exaltado. E que Tu, ó Deus, abençoe as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa congregação. E cuide, Senhor, para que possamos estar sempre andando nos Teus caminhos. Abençoe esse momento, que cada irmão em seu lar, mas numa comunidade Ebenezer, comunidade Moriá, juntos possamos Te exaltar, possamos Te louvar, possamos orar uns pelos outros e possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deixe-me ver alguns agradecimentos. O Vitor comenta: Deus nos abençoe nesse momento. Glaucia dá boa noite. Catiane também. Muitos irmãos assistindo. Laura Edith, Elizabeth. Fernando agradece a Deus pela proteção que Ele tem dado, lá onde ele está, lá em São Paulo. Os pedidos a gente vai fazer um pouco depois, mas ele pede aqui os irmãos que orem pelos filhos deles lá em Rio Branco. Jardel, agradecer por estar melhor. Só sinto dores nos olhos e dores de cabeça um pouco ainda, mas graças a Deus estou melhorando. Pronto, obrigado pelos irmãos que postaram os agradecimentos. Eu estava lembrando aqui, anotei também alguns. Hoje tive um dia bem corrido, pensei em à tarde ligar para alguns irmãos e saber como estão, mas peço até desculpa aos irmãos, não tive realmente tempo e nem meu celular está ajudando muito. Então, lembro de alguns agradecimentos dos pedidos que foram feitos semana passada. Por exemplo, a gente lembrou de pedir pelo Barbosa. Ele, graças a Deus, está em casa. Final de semana falei com ele, está bem. A irmã Lúcia tem postado que ele anda tranquilo, está lá em isolamento ainda, naquele período que o médico disse, mas graças a Deus se recuperando. Os idosos, falei com a dona Terezinha, a filha do irmão Franciné e da irmã Nazaré, dizendo que eles estão bem. A gente tem tido, os irmãos passam, principalmente o irmão Vitor passa o relatório da irmã Laura Edith, está oscilando, às vezes
tá melhor, às vezes dá uma piorada, mas da última vez que falei com a Ana Kelly, ela tinha dado uma melhorada, já estava ingerindo de novo alimento, então é motivo de agradecermos. Eu quero agradecer também pela proteção que o Senhor me tem dado, trabalhando, né, todo dia, então proteção contra acidentes e proteção para não ficar doente. Do mesmo modo, o Ivanildo, falei com ele ontem, também agradecido, porque está trabalhando em locais onde a doença está bem ativo, lá na UPA ali do José Walter, e graças a Deus o Senhor tem cuidado dele. Então, esses agradecimentos, depois eu vou ler um pouco mais, que os irmãos vão colocando no período da mensagem. Façam seus pedidos para que no final a gente então possa orar pedindo que o Senhor esteja cuidando. Deixe-me fazer uma oração de gratidão por esses pedidos então que foram mencionados. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, reconhecendo que Tu, Senhor, ouve as nossas orações, então isso já é suficiente para nós nos chegarmos a Ti. Reconhecemos que a oração nos coloca, ó Deus, no nosso devido lugar, pois mostra a dependência que temos de Ti. Nós queremos agradecer pelo aquilo que Tu tem feito em nossa vida, o Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu auxílio. Pessoalmente, Tu tem, ó Deus, me livrado de acidentes, me livrado de assaltos e me livrado de, ó Deus, estar pegando por enquanto essa doença. Eu Te louvo. O Fernando agradece pelo cuidado e a proteção que Tu tem tido para com ele, lá onde ele está morando, em São Paulo. O Jardel agradece por também estar melhorando. Ó Deus, já está com poucas dores, então que Tu possa estar auxiliando, Deus. Obrigado também pelo Barbosa a ter melhorado, obrigado pela irmã Lauredite, ó Deus, oscilando aqui e ali, mas a gente agradece quando ela melhora, a gente fica feliz. O irmão Franciné e a irmã Nazaré estão bem, de acordo com a dona Terezinha, então nós te agradecemos por isso, ó Deus. A Aldete também, ó Deus, tem estado bem, nós agradecemos por isso, os nossos idosos, o Milton e sua esposa, a irmã Nazaré Vieira. A gente Te louva, Senhor, porque Tu tem cuidado. A gente te louva porque Tu tem cuidado dos nossos irmãos da congregação, os nossos irmãos aqui da Ebenezer. Então, nesse momento queremos Te dar graças por tudo que Tu nos tem dado. Além disso, tem alimentado de forma geral, tem protegido, suprido as necessidades, como um bom pastor faz com o seu rebanho. Então eu oro a Ti, peço a Tua ajuda para o restante dessa programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então os irmãos vão deixar os pedidos de oração, a gente vai para o nosso estudo, e aí no final a gente ora mais uma vez, lembrando dos pedidos que foram feitos. Vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos que abriram em Salmo, vão voltar um pouco e a gente vai dar continuidade então estudo do Salmo 23, né? Estamos aprendendo sobre o pastor deste salmo e como ele cuida de suas ovelhas. Temos já feito em torno de 7 mensagens, 6 ou 7, eu sempre confundo os números, mas vamos continuar o que começamos no domingo. Domingo nós iniciamos o versículo 4 do Salmo 23, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós aprendemos que a principal lição desse versículo é que as aflições são uma realidade na vida do servo de Deus. Vimos 3 verdades. Vimos que as aflições se confirmam uma realidade. Vimos que todos passaremos por aflições. E vimos também que não precisamos temer as aflições. E nós podemos observar isso na vida do servo de Deus chamado Jó. Limos alguns versículos
que mostraram o que aconteceu em sua vida, uma história já conhecida, e tiramos lições e aplicações para a nossa vida. Nós aprendemos, pensando na realidade das aflições de Jó, que as aflições acontecem para que a nossa fé seja testada. Então, se estamos passando por aflições, elas podem ser para testar a nossa fé. Se nossa fé é aprovada ou se ela é reprovada. Nossa oração é que ela seja aprovada. Nós aprendemos ainda, pensando na realidade das aflições de Jó, que as aflições nos levam a reconhecer que o dono de tudo é o Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Então, se o dono de tudo quer que nós passemos por aflição, nós vamos passar, porque Ele é soberano. Ele não é soberano somente sobre a vida dos outros, Ele é soberano também sobre a nossa vida. E ainda pensando na vida de Jó, sobre a realidade das aflições, a gente aprendeu que as aflições nos levam a reconhecer a bondade do Senhor. O Senhor nos dá coisas boas, também às vezes nos dá coisas ruins. Não adianta eu dizer que Ele não nos tem dado essa situação, porque nada foge do seu controle. Então Ele tem nos dado, mas Ele também tem nos dado coisas muito melhores e nos dará ainda muito mais, porque nós somos seus filhos, nós temos a vida eterna por crermos no nome dEle e nos arrependermos dos nossos pecados. A última lição, pensando na vida de Jó e na realidade das aflições, foi que as aflições nos levam, que as aflições não precisam nos levar a pecar. Por 2 vezes, Jó é tido como íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E se você prestar atenção e esteve atento no texto que nós lemos, uma das vezes foi dito já depois que Jó perdeu tudo. Quer dizer, mesmo depois que ele perdeu tudo, as aflições não o levaram a pecar. As aflições mantiveram Jó firmes e constante nos caminhos do Senhor. Nós vamos avançar, então, tratando da seguinte lição: as aflições são a realidade na vida do servo de Deus. Nós já memorizamos isso. E acrescentei algo mais: mas não precisamos temer. As aflições são a realidade na vida do servo de Deus. Foi uma realidade na vida de Davi, que escreveu esse salmo. Foi uma realidade na vida de Jó e de muitos outros irmãos, muitos outros servos de Deus. Mas não precisamos temer. Davi não temia. Jó não temeu. Outros não temeram. Por quê? O próprio verso dá a resposta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás contigo. Nós não vamos temer mal algum, mesmo diante de aflições difíceis. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós temos um superpoder. Não, é porque o Senhor Deus, o bom pastor, o supremo pastor, Ele promete estar conosco. É muito importante essa verdade, meus irmãos. Qualquer situação que você passar, nós vamos ver já já, saiba, o bom pastor, o que cuida de você, o que lhe alimenta, o que lhe guia, o que lhe protege e o que lhe resgata, Ele faz isso não de longe, não afastado, mas conosco, ao nosso lado. Essa frase, porque tu estás comigo, de acordo com o pastor Almir Marculino, lembrando que estamos usando o livro dele, eu estou usando o livro como auxílio principal para poder trazer os estudos para os irmãos, depois das escrituras, leio ele bastante. Ele diz o seguinte: a frase transmite o conceito de comunhão, companheirismo
experiências comuns no sofrimento e na prosperidade, ressaltando um relacionamento muito próximo. Com ela, o salmista nos ensina que a presença do Senhor afasta o medo, dando-nos então segurança e coragem. A comunhão, o companheirismo, as experiências comuns, boas e ruins, de sofrimento e de prosperidade, é o que está presente nesse salmo. Ele não é aquele que está presente só quando as coisas vão boas. Lembram da parábola do filho pródigo? O irmão Vitor terminou a sessão das parábolas falando justamente do filho pródigo. E enquanto ele tinha bens, enquanto as coisas estavam boas, ele tinha amigos. Mas de repente, quando ele perdeu aquilo que ele tinha, gastando desordenadamente, os amigos foram embora. Ele ficou só, a pedir esmola. Não, Deus não é esse tipo de pessoa. Ele não está conosco só nos momentos de prosperidade. Ele está lá sim, mas Ele está conosco também nos sofrimentos, nas angústias. O propósito desse salmo em específico, essa frase do verso 4, é lembrar você não está passando essa situação sozinho. Lembre-se, o Senhor está com você. Ele é o seu companheiro. Ele participa dessas experiências. Você não precisa ter medo. Não precisa estar inseguro. O que vai acontecer? Não, o seu pastor está cuidando. Confie nele. Faça o que deve ser feito. Trabalhe como deve ser trabalhado. Haja como a Bíblia nos ensina. E aí tenha segurança que o Senhor está com você. Eu relacionei 6 momentos, Eu fiz uma pergunta: em quais vales da sombra da morte o bom pastor está conosco? A resposta seria: em todos os momentos o bom pastor está conosco. Mas eu relacionei esse em todos os momentos, pelo menos 6 momentos específicos, que são comuns a nós, que servos de Deus passaram. E aí, esses servos tiveram a certeza e até a promessa de que o Senhor estaria com eles. Então, vamos ver esses 6 momentos de forma bem rápida. O primeiro momento que o Senhor está conosco é nos momentos em que passamos por escassez. E aí nós vamos ter o exemplo de Isaac. Vamos lá para Gênesis. Capítulo 26. Verso de 1 a 3 e o 24. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que já havia tido nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Presta atenção nessa expressão: habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então houve uma escassez na terra, fome. E a promessa feita a Isaque foi: eu serei contigo. Então Deus, Ele é com os seus servos nos períodos de escassez. Verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo. Aqui o contexto, avançando um pouco além daquela fome, foram os poços que
Isaac cavavam e eram tomados. Então havia um pouco de escassez aqui, até de água. E Isaac tentava tirar de outro canto. Cavava um e um tomava, ele ia para outro canto. E o Senhor diz: eu serei contigo, não temas. Irmão, às vezes as coisas elas faltam mesmo. Nós não temos tudo aquilo que nós queremos. Nós já aprendemos isso no primeiro versículo desse salmo. E a escassez, ela faz parte, sim, da nossa vida. Mas o Senhor está conosco. O que temos que fazer é aprender a viver, tanto em momentos de fartura, quanto em momentos de escassez. Lembrem do que Paulo diz lá, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Pode o quê? Conseguir todas as coisas? Não. Pode passar todas as situações, ter em abundância ou passar por escassez. Estamos num período de pandemia e a verdade é que nós não temos aquilo que nós costumávamos ter. Tivemos que diminuir algumas coisas. Então, eu digo lá para os meninos: olha, vocês têm que aprender a viver com o que temos. Esse mês, esses dias, nós não vamos ter determinadas coisas aqui em casa, mas nós vamos ter o que é necessário para suprir as nossas necessidades, porque nós estamos num período de escassez. Mas não estamos só, irmãos. O bom é isso. Isso é que é maravilhoso. O Senhor está conosco. Vamos para outro momento. Gênesis 28, verso 10 a 15. Avance um pouquinho. A gente vai para outro patriarca. Agora o patriarca Jacó. Fala que aqui é os momentos que enfrentamos perigos. 28, verso 10 ao 15 diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitada, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha a expressão que começa o verso 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Que promessa maravilhosa. Eis que eu estou contigo. Lembrando, que perigo é esse, Alexandre, que ele está enfrentando? Ele está aqui fugindo de seu irmão, Esaú. Ele havia acabado de enganar o seu irmão estava indignado, queria matá-lo, a vida dele estava em risco. Ele então foge. E essa verdade, essa promessa é dita para ele: eis que estou contigo. Na volta, essa mesma expressão é repetida. Quando ele volta de estar aqueles anos todos com Labão, onde ele conseguiu suas esposas, seus filhos. Capítulo 31, verso 3, ele se dispõe a voltar. Olha o que o texto diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Verso 5, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai
tem estado comigo. Só lembrando do contexto aqui, é que os filhos de Labão já estavam olhando para Jacó meio atravessado, acusando até Jacó de ter tomado a riqueza de seu pai. Jacó disse: olha, está na hora de partir. E Deus faz essa promessa. Olha, é como se ele dissesse: eu estou contigo desde que partiu da tua terra, agora é hora de voltar para lá, e eu sou contigo. E o próprio Jacó reconhece: Deus, o Deus de meu pai, tem estado comigo. Se estivermos passando por perigo de assaltos, perigo de, Paulo diz, salteadores, perigo de escassez, perigo de doenças, perigo de pessoas contra nós, nós temos que lembrar que Deus é com os seus servos. E assim como ele foi com Jacó, ele também é conosco. Você não está passando esses perigos sozinhos. A ênfase que eu quero que os irmãos entendam é essa: não estamos sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro momento, no momento em que passamos por provação. Separei 2 trechos aqui. Daniel capítulo 3, verso 28. Capítulo 3 de Daniel lembra da história dos 3 amigos. Nabucodonosor fez lá uma estátua de ouro e pediu que todos se encurvassem. Só que esses 3 amigos não se encurvaram. Nabucodonosor havia dito que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha ardente. E eles foram lançados por não querer adorar aquela imagem. Eles estavam passando por uma provação, a provação da fé deles. Quem era o Deus dele? A quem eles deviam adorar? A quem eles deviam servir? A prova foi dada e eles passaram, porque eles se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. Não, no capítulo 6, a gente não vai ler, mas lembra que Daniel se recusou a não orar, a não obedecer o decreto do rei de por 30 dias não fazer oração. Daniel: de maneira alguma, eu oro ao meu Deus 3 dias, 3 dias não, desculpa, 3 vezes por dia. E foi lá e fez. Mas vamos ler o que aconteceu quando os amigos de Daniel foram lançados lá. Verso 28, 27 e 28. Respondeu, no 2, pronto. 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus de Israel. Os 3 amigos foram jogados. Nabucodonosor olhou para a fornalha. Não eram 3 que nós havíamos jogado? Como é que eu vejo 4? O Senhor havia então enviado o seu anjo para guardar. O anjo ali representava a presença de Deus cuidando daqueles amigos, cuidando daquelas pessoas, naquela provação que eles passaram. A expressão de Daniel lá no capítulo 6 é que o anjo do Senhor, ou o Senhor, fechou a boca dos leões. Na hora da provação, os servos de Deus podem contar com a presença dele. Quando somos provados no trabalho, quando somos provados lá na faculdade, para mostrar a nossa fé, não pestaneje, confie no Senhor, Ele está com você. Eu não sei os irmãos, mas eu me empolgo, eu leio algo desse tipo e sei da presença do Senhor, eu fico louvando ao Senhor, fico grato ao Senhor por essa promessa maravilhosa. Então,
momentos de escassez, Ele está conosco, perigos, Ele está conosco, nas nossas provações, Ele está conosco, e quando somos desafiados, nos momentos em que somos desafiados. Eu separei 2 exemplos aqui, mas vou ler um e citar o outro. Êxodo capítulo 3. É o chamado de quem? Coloca aí, antes que eu leia, coloca a mensagem aí dizendo. Deus chamando quem aí em Êxodo capítulo 3? Desafiando quem? Olha aí, Clemilson, para mim, o chamado de Moisés. Isso mesmo, quem botou Moisés aí já, cravou. Capítulo 3, verso 10 e 12 diz: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Realmente, quem era Moisés? Moisés era um fugitivo, né? Um filhinho de papai que havia sido criado lá dentro do palácio, havia fugido com medo do rei e agora era um pastor de ovelhas. Quem sou eu? Realmente, Moisés não tinha, né, naquele momento, uma grande característica de alguém que fosse capaz de livrar. Mas o que diz no versículo 12 é que nos enche os olhos. Deus lhes respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus diz para Moisés: você vai, porque eu serei com você. E aí nós conhecemos, né, a história. Moisés vai, com Deus cuidando, Deus na frente, Deus agindo, chama as pragas, e aí o povo sai. Então às vezes nós somos desafiados para fazer coisas para o nosso Deus, que nós realmente não somos capazes, mas saiba, Deus vai conosco. Você não tem capacidade de cuidar da sua família, não, eu sei, eu também não tenho. Não tenho capacidade de ajudar nessa igreja, não tenho, e você também não tem. Mas quando Deus vai conosco, tudo se torna possível. Não por causa da nossa força, da nossa capacidade, não. Por causa do Deus que vai conosco. Ele vai, Ele age, Ele faz e usa criaturas imperfeitas como eu e você para dirigirmos nossa família, para ajudarmos na igreja do Senhor, para executarmos um bom trabalho lá fora, né? Podemos e devemos servir a Deus não só na igreja. A igreja é algo a mais. O nosso real campo de serviço, de desafios, é lá fora, é no nosso trabalho, é na escola, é na faculdade, e nós somos desafiados constantemente, irmãos. Mas saiba, Deus é contigo, Deus é com você, e isso lhe encher então de louvor e gratidão ao Senhor. Vamos avançar para mais um momento em que Deus está conosco, no momento em que recebemos missões. Mateus 28, verso 18 a 20, é chamado de o texto da... Coloca aí, nas mensagens. Abrir aqui eu digo, o tempo que você coloca aí. Alguém tinha colocado lá, Clemilson, do Raul e o Vitor, colocaram lá o Moisés. Olha aí, Raul e o irmão Vitor aí, afiado aí. Obrigado pela participação. Nessa aí, quem é que vai colocar? Já dei o tempo, né? Então vamos lá, é o texto da grande comissão. Jesus dá praticamente as últimas palavras antes de subir, e ele dá uma missão para os seus discípulos. Verso 18 ao 20.
Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha a missão desses homens. Testemunhem em todos os cantos. Ensinem, façam discípulos. Os discípulos puderam olhar assim: como assim? Mas só nós vamos sozinhos? Aí vem a afirmação no final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão foi dada, mas não é assim: vão lá e façam, que eu vou ficar lá torcendo por vocês. Não. A missão foi dada e foi dita: eis que estou convosco. Nós somos chamados a fazer missões em todos os lugares, né? Lá em Atos, irmão Vitor está pregando sobre o livro de Atos, falou de sermos testemunhas, né? Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa eu só ler lá o texto lá, porque às vezes eu esqueço uma palavra ou uma frase, aí o texto fica pela metade. Quando eu tento dizer decorada, assim eu passo um pouco de vergonha, mas eu vou ler aqui que aí a vergonha passa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É onde a gente vai fazer a nossa missão. É na nossa casa, é na nossa rua, é entre os nossos vizinhos, é na faculdade, é nos bairros que nossos parentes moram, é no interior do estado, é nos lugares difíceis aqui no Brasil, que ainda existem cantos que o evangelho não tem chegado, e é por todo mundo. Mas nós não vamos sozinhos, irmãos. Nós vamos com Jesus. Ele está conosco. A gente tem recebido notícias, por exemplo, do irmão Ronaldo, missionário Ronaldo, sua família, tido dificuldades. E eu digo à minha esposa: olha, Deus está com eles. A gente deve ajudar, orar, mas devemos lembrar disso. Eles não estão só, eles não foram fazer essa missão sozinhos. Eles não estão abandonados. Nenhum outro missionário em qualquer parte do mundo, do nosso Brasil, do nosso Ceará, está abandonado. Nem você e nem eu, fazendo a missão que nos foi posta. Por quê? Eis que estou convosco, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nas nossas missões, nós temos a promessa de Jesus estar conosco. Vimos aqui 5 momentos: momentos de escassez, perigos, provações, desafios, missões. Quem respondeu aí, Clemilson, que eu não vi aqui? Só o Vitor? Olha aí a grande comissão. O Vitor está afiado. Queria ter um filho assim, né? Afiadíssimo, como dizia lá o professor. Vamos para o último momento. Até nos momentos que passamos por disciplina, que somos punidos por causa dos nossos pecados, devemos entender que mesmo ali, Deus, Ele está conosco. Isaías, capítulo 43, nos diz isso. O profeta Isaías profetizou o cativeiro, de acordo